Oi, todo mundo, aqui é a Rê de volta e hoje eu tô aqui pra falar sobre o livro que eu estava precisando e que caiu no meu colo no momento certo. Gente, depois de ter lido livros pesados ao longo do mês, sabe? Muito drama, thriller, clássico, caiu no meu colo um livro novo da Intrínseca que é O Teto para Dois, que é uma comédia romântica e era tudo que eu precisava, gente. Que livro incrível! Eu mostrei pra vocês esse livro quando ele chegou aqui em casa, no unboxing que eu fiz aqui no canal tem umas 2 semanas, e vocês já ficaram curiosos pelo livro, e eu também fiquei super empolgada, então assim que possível ali eu já dei um jeito de começar essa leitura, porque eu já imaginava que assim, ia ser daquele tipo de livro delicinha de ler, e eu não estava enganada, gente. As minhas expectativas foram supridas e superadas. Esse aqui é um daqueles típicos livros com as premissas que assim, são muito improváveis, aquele tipo de história que é muito difícil de acontecer, mas que a autora faz acontecer, faz dar certo, e que faz a gente ficar super preso e imerso na história, gente. Desde a primeira página eu não consegui largar esse livro. E assim, de quarta pra sábado, eu li ele assim, rapidaço, sendo que eu ainda tava tendo aula, tava fazendo estágio, então assim, eu não consegui largar esse livro. Ele conta pra gente a história da Tiffy e do Leon. Eles dois são pessoas completamente diferentes, que estão em situações em que um pode ajudar o outro. A Tiffy acabou de sair de um relacionamento em que ela morava com esse namorado, e assim, já tá na hora dela sair da casa do ex-namorado e viver a própria vida, então ela tá procurando um lugar pra morar em que ela possa pagar pouco, já que o trabalho dela não é assim o melhor dos salários, entende? Por outro lado, o Leon tá precisando fazer uma grana extra por um motivo muito sério, que é explicado ao longo do livro, e esse motivo foi um dos aspectos mais legais da história, ao meu ver também. Mas enfim, acaba que o Leon coloca um anúncio para dividir o apartamento dele. Ele é um enfermeiro que trabalha no período da noite e nos fins de semana ele tá na casa da namorada. Então durante o dia é o único período que ele tá em casa e ele tá dormindo. Então o esquema fica perfeito para uma pessoa que trabalhe durante o dia e não esteja em casa e vai passar a noite em casa, que é quando o Leon tá trabalhando, sabe? São realidades bem opostas. Então acaba que a Tiffy encontra esse anúncio e ela tá num beco sem saída, ela precisa de um lugar barato, ela precisa sair da casa do ex, e ela acaba topando viver com essa pessoa que ela nunca viu na vida e dividir a mesma cama, porque o apartamento só tem uma cama. Então, durante a noite, a cama é da Tiffy e durante o dia, a cama é do Leon. E eles passam muitos meses vivendo juntos sem nunca nem se conhecer. E eles ficam trocando bilhetes, sabe, em post-its pela casa inteira sobre assuntos da casa a princípio, e depois eles começam a se conhecer um pouco melhor por esses post-its. E esses dois, gente, são pessoas muito opostas, pessoas muito diferentes. A Tiffy é uma pessoa super extrovertida, impulsiva e inclusive tem uma personalidade muito única, sabe? Ela ama objetos de faça você mesmo, ela ama customizar coisas, inclusive a editora em que ela trabalha é uma editora de livros pra esse nicho, sabe? De faça você mesmo, crochê, tricô, esse tipo de coisa, ela ama. Inclusive ela vai em vários brechós, ela tem um estilo muito excêntrico, ela sempre tem as coisas mais estranhas. E isso inclusive é um dos grandes choques pro Leon, assim que ela vai morar no apartamento, né? Porque ele vê todo aquele monte de coisa, aquele monte de cor, aquelas coisas que não combinam, ele fica meio assustado. Mas por outro lado, o Leon é uma pessoa muito introvertida, que não dá muita bola pra esse tipo de coisa, ele é quieto, ele é calado. Os bilhetes que eles trocam, normalmente o dela tem assim parágrafos, e o dele é tipo uma linha ou duas, sabe? E quando a gente conhece esses dois personagens tão opostos, a gente pensa, mano, isso não vai dar certo, sabe? Esses dois morando juntos não vão dar certo. Mas ao longo da história, a autora vai trabalhando a história de uma forma muito gostosa, que faz a gente acreditar que esses dois podem sim morar juntos e que podem sim dar certo, e é apaixonante a forma como a autora desenvolve essa história. E porque eu amei tanto esse livro, eu vou dar pra você 5 motivos do porquê você deve dar uma oportunidade pra esse livro, tirando, é claro, assim, essa sinopse aqui, nessa premissa que eu já passei pra vocês. O motivo número 1 que eu dou pra vocês é que o romance não fica só no romance. A autora vai trabalhar aqui no livro um tema muito pertinente e necessário pros dias atuais, que é o relacionamento abusivo. E do meu ponto de vista, ela trabalhou esse assunto de uma forma muito primorosa. Então ela aborda a parte em que a pessoa não sabe que sofre esse tipo de relacionamento abusivo, a negação, sabe, a esse fato, até mesmo a parte de aceitação e da procura
procura de ajuda. E isso pra mim foi muito interessante, sabe? Porque a autora deixou muito claro a importância de ter uma ajuda de um profissional, sabe? Um psicólogo, a terapia como um todo. A autora deixou muito claro como isso é importante no processo de, sabe, aceitação e até mesmo de sair dessa situação, sabe? Que a terapia é muito primordial para as pessoas que estão nesse tipo de situação e que precisam sair. O motivo número 2 é que é uma leitura muito gostosa e imersiva. Você vai literalmente mergulhar nessa história, você vai rir demais com a Tiffy e com o Leon até mesmo, porque ele é uma pessoa introvertida, mas ele tem também seus momentos de comicidade. E tem isso, né, gente? São duas pessoas que é impossível de a gente imaginar funcionando, mas que ao longo da leitura a gente vai se divertindo junto com eles e começa já a fazer certa imagem na cabeça desses dois funcionando. O motivo número 3 é que a gente tem personagens muito únicos. Eu não tô falando só dos protagonistas que são, ele tem as suas próprias histórias de vida muito únicas. A autora vai apresentar pra gente personagens que são, assim, muito diferentes uns do outros, sabe? Personagens secundários ali, mas que são essenciais para que a história funcione. E por mais que eles tenham suas diferenças, sabe, uns com os outros, eles têm aquela diferença que é necessária pro outro, sabe? O que falta em mim tem em você. Então, assim, é uma história muito redondinha com relação a personagens. Eu achei muito legal a forma como ela trabalhou todos esses personagens pra construir essa história, pra também abordar esse assunto do relacionamento abusivo e criar essa rede de apoio com pessoas conscientes e que podem sim ajudar essa pessoa que tá sofrendo esse tipo de abuso. Então, assim, mostra mais uma vez como, além da terapia, além da ajuda profissional, sabe, pessoas apoiando, pessoas ajudando quem sofre esse tipo de relacionamento também é muito importante, sabe? Saber também se portar junto de uma pessoa que sofre esse tipo de relacionamento é muito importante. E a autora trouxe isso de uma forma muito legal no livro. O motivo número 4 é que temos aí nessa parte mais tensa da história do relacionamento abusivo, mas é uma comédia romântica, sabe? É uma história que tem seus momentos de comicidade e ela é engraçada nos momentos certos, sabe? Os personagens vão dando umas tiradas, assim, os pensamentos que você se pega dando gargalhada, bem típico de filme de sessão da tarde, sabe? Em que acontecem coisas, assim, que muitas vezes nem são extraordinárias, mas que só de o personagem pensar uma coisa ou falar uma coisa já tá te fazendo rir por todo esse contexto aí que a autora cria. Então eu achei isso muito divertido, muito engraçado e, assim, achei real, sabe? Esses pensamentos, essas tiradas do personagem são coisas que é muito possível de a gente vivenciar no nosso dia a dia. Achei muito divertido. E o quinto e último motivo que eu dou pra vocês é que essa história é muito atual. A autora trouxe elementos pra história que são muito atuais, como o uso de internet, rede social, WhatsApp, YouTube, tem até mesmo uma youtuber no livro, então a gente tem esses elementos que são muito atuais, não somente da tecnologia, mas também da convivência entre as pessoas, sabe? Eu achei isso muito divertido, eu achei que trouxe um quê a mais de realidade pra história, e nessa parte da atualidade que ela traz aqui no livro, ela aborda também alguns temas que são discutidos hoje em dia, como por exemplo o feminismo, tipo, nada muito maçante, mas ela em um momento ou outro, assim, ela vai jogar algumas temáticas que estão no nosso cotidiano, como feminismo, extremismo, racismo, então são tiradas que ela vai dando, assim, que não pesam a história, que fazem a gente, sabe, pensar sobre o assunto, mas de forma super leve, de forma, assim, natural dentro da história. Não parece uma coisa que ela tá ali forçando pra fazer, sabe, a coisa dar certo. E por isso mesmo a coisa acaba dando certo e eu achei essa leitura incrível, eu amei, eu dei 5 estrelas pra ela e eu espero muito que eu consiga convencer vocês a lerem também. É daquele tipo de livro que você lê num dia só, sabe? Muito gostosinho e comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, comenta se você tá empolgado por essa leitura. Eu espero muito que eu tenha conseguido convencer vocês a lerem, porque realmente foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido ultimamente, esse ano, né? Fazia tempo que eu não lia um livro levinho assim, então fica aqui a minha forte indicação pra vocês. E era isso que eu tinha pra vocês hoje. Comentem aqui embaixo, né, o que você achou da premissa do livro, se você ficou empolgado com a leitura. Eu vou deixar aqui também o link de associado, que comprando pelo meu link você me ajuda com uma pequena comissão, pela qual eu sempre agradeço, então muito obrigada. Então era isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu curtir se você gostou, se inscreva se você for novo pra ficar por dentro das próximas novidades. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!